Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, mais uma vez boa tarde para você que nos acompanha. Quero convidar também a se juntar aqui a nós na cobertura política Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com, e Délio Rocha, o correspondente da Cidade Verde em Brasília, para trazer informações para nós. Desejo boa tarde aos dois, sejam os dois muito bem-vindos. Começo com o Délio Rocha. Délio Rocha, aí em Brasília toda a movimentação política está nesse momento num compasso diferente por conta das decisões em torno do coronavírus, né? Isso mesmo, Joelson. Meu boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, para a Lídia Brito. A rotina aqui foi totalmente alterada, tanto na Câmara como no Senado. Tem restrições aqui de acesso nas duas casas do Congresso, mas é bom dizer, Joelson, que Câmara e Senado continuam funcionando, né? Só que, como você mesmo mencionou, num ritmo diferente. E alguns parlamentares vieram aqui ao Congresso Nacional nesta quarta-feira. É o caso da deputada piauiense Margarete Coelho, que eu estou aqui ao lado dela, Joelson, e que, inclusive, está participando ativamente, né, dessas discussões em torno dos interesses, né, do país em função do combate à pandemia do novo coronavírus. E eu vou até começar essa entrevista, deputada, querendo saber da senhora o que o Congresso está fazendo, né, qual a contribuição do Congresso neste momento. Boa tarde. Muito boa tarde, Joelson, muito boa tarde, Elivaldo, boa tarde, Délio, boa tarde a todos os piauienses. Olha, realmente a casa está muito vazia, mas nós precisamos estar, alguns de nós aqui presentes. Ontem, por exemplo, nós tivemos votações aqui e para que houvessem essas votações, nós precisávamos garantir quórum aqui no plenário. Então, o que é que nós fizemos? Registrávamos as presenças e íamos para os nossos gabinetes. As votações foram consensuais, nós ajustamos os textos, enfim, através das nossas lideranças, a fim de que pudéssemos votar. Primeiro que nós não podemos fechar, os poderes têm que estar funcionando, principalmente em momento de crise. E nesse momento dessa crise muito grave, nós precisamos estar tomando algumas decisões importantes. Muita coisa, muitas das providências precisam de legislações específicas. Nós ontem votamos aqui uma lei que eu acho extremamente importante, que é bom que todos os prefeitos e diretores, secretários municipais de saúde tomem conhecimento dessa legislação que se votou ontem aqui. Então, ontem nós autorizamos que todos os saldos que hajam, né, de recursos que foram do Ministério da Saúde possam ser utilizados na prevenção e no combate à pandemia do coronavírus, né, independente da rubrica em que ele esteja. Ou seja, há dinheiro de saúde no caixa, ele pode ser utilizado independente do carimbo, aquilo ser custeio, para investimento, enfim, veio carimbado em determinado programa. Todos esses valores, esses recursos que ainda estão em caixa, podem ser utilizados para, por exemplo, equipar os postos de saúde. Porque eu acho que vai chegar nesse nível de nós precisarmos que os postos de saúde estejam equipados para isso, porque no município é a primeira porta, né, que o coronavírus vai bater. Então, nós estamos autorizando. A segunda questão é com a possibilidade de haver um desabastecimento de equipamentos, principalmente equipamentos de segurança pessoal, como luvas, máscaras, óculos, questões ligadas também aos aventais impermeáveis, enfim. Esses equipamentos o Brasil parou de exportar, né? A lei proibiu. Além disso, também a questão da embalagem do álcool gel, que ela é limitada, ela tem um padrão, também foi liberado esse padrão. E hoje nós também estamos aqui reunidos na comissão mista, né, que está avaliando as medidas de enfrentamento ao coronavírus. Nós estamos hoje, desde muito cedo, em uma audiência pública por meio virtual, onde nós estamos ouvindo todos os especialistas das mais diversas áreas para saber que medidas legislativas nós precisamos adotar.
Quer dizer, o Congresso vai continuar trabalhando, mas o foco, né, deputada, é em medidas que tenham relação aí com o combate a essa pandemia. Exatamente, né? Hoje, por exemplo, lá nessa comissão, nós ouvimos diversos especialistas a respeito, por exemplo, da liberação de determinadas substâncias, de determinados produtos químicos, a necessidade de importação de outros, a proibição também de certas exportações, umas licenças que precisam ser flexibilizadas. Então, o volume de ações aqui é bem maior do que, por exemplo, eu esperava. Foi surpreendente para mim, vamos dizer assim, as tarefas que nós temos que cumprir aqui nesse Congresso. Então, daí porque nós precisamos estar, alguns presencialmente aqui, né? Eu estou aqui, mas eu estou no meu gabinete acompanhando tudo através dos grupos e na audiência pública que nós estamos fazendo, que é por videoconferência. Deputada, mesmo o parlamentar que volte para os seus estados, eles têm agora a oportunidade de darem a presença, né, por meio do celular, né? Como vai funcionar isso? Bom, a casa aqui, né, a tecnologia da informação da casa está resolvendo esse problema, né, gerando um aplicativo para que nós possamos acompanhar em videoconferência, provavelmente, o pleno da casa, né, o plenário aqui da casa, e também possamos votar, registrar presenças. Não é simples, né? Imagine uma videoconferência com 513 ou pelo menos, como normalmente nós precisamos, de mais de 300 para estarmos, né, participando, debatendo e para que seja aberta a votação. Então é muito importante esse momento, é um momento de muita tensão. Eu estive no CNJ acompanhando as reuniões também. Enfim, precisamos estar atentos, alguns de nós precisam estar aqui e alertando a população, né, que esse é um momento que exige muita solidariedade. Você não pode ser egoísta de querer fazer vamos dizer, uma atividade que você julga importante para você em detrimento de toda a população. Eu estou aqui, não estou usando máscara porque não é aconselhado, eu não sou sintomática, graças a Deus não estou sintomática. Então, as máscaras, esses equipamentos de proteção pessoal, eles devem ser reservados tanto para os profissionais de saúde quanto para aquelas pessoas que estejam sintomáticas. Eu não estou. Então, mas meu gabinete está liberado, eu estou trabalhando apenas com 2 pessoas, né? Um é o motorista e o outro é uma secretária para atender telefones e passar as informações. Enfim, um momento de muita responsabilidade para todos nós. Mas existe um receio entre os parlamentares, deputada? Lembrando que já são 33 casos confirmados aqui no Distrito Federal e a maioria desses casos estão concentrados aqui no meio do poder, né? Só aqui no Congresso, 4 casos confirmados, na comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos, 16 casos. Qual é o clima aqui entre vocês em relação a essa apreensão, esse receio com relação à pandemia? Olha, está todo mundo com muito cuidado, está todo mundo respeitando aquela distância entre um e outro, os cumprimentos mais efusivos nós estamos evitando, todo mundo dá tchauzinho, joga beijinho de longe e realmente o que nós temos que ter é o seguinte: o número de casos de pessoas que a gente ouve falar bem maiores do que os números que estão sendo reportados oficialmente. Então nós temos que entender que há um acúmulo muito grande de exames feitos e que ainda não tiveram os seus resultados divulgados. Então aqui no Distrito Federal, por exemplo, há uma fila muito grande, né, de pessoas que foram testadas, que estão clinicamente, né, diagnosticadas como portadoras do coronavírus, mas que o exame laboratorial ainda não confirmou, exatamente porque esta fila enorme. Então, não vamos nos iludir com os números achando que eles são tão baixos. É que realmente a notificação oficial ela depende do exame laboratorial. O exame clínico, que está diagnosticando várias pessoas, ele é feito pelo próprio médico e esses não estão nessas estatísticas. Deputada, a gente tem visto, acompanhado ao longo das últimas semanas aí o governo, né, falando uma língua diferente do Congresso, muitas vezes em relação a essa pandemia, né, muitas vezes aí o executivo de um lado, os outros 2 poderes do outro. Nesse momento aí, a gente ontem veio a sinalização de um diálogo, né, entre os líderes, entre os chefes de todos os poderes, e a ideia agora é então selar uma paz e todos caminharem junto neste
neste sentido. Pois é, exatamente, um momento de muita responsabilidade para os três poderes. Então, claro que não se pode fechar o Congresso Nacional, não se pode fechar o Supremo Tribunal Federal, nós não podemos fechar, por exemplo, também o Poder Executivo. Mas nas outras esferas do poder, assembleias legislativas, câmaras municipais, tribunais de menor, vamos dizer assim, os tribunais regionais, enfim, o que está se fazendo a campanha no sentido de que evitem, né, aqueles procedimentos ordinários, as sessões, as reuniões, as audiências, enfim, e que se funcione o máximo possível virtualmente. E todos os ministérios aqui, o que se percebe é que todos os ministérios estão debruçados em sua área para tomar as providências necessárias. Eu hoje, por exemplo, estive com o Conselho Nacional de Turismo, uma grande preocupação. O turismo é um dos grandes geradores de emprego e renda, tem uma cadeia produtiva enorme. Foram vários os apelos que eu recebi no sentido de que a gente acompanhe de perto, porque veja, desde a passagem de avião até aquele que faz o traslado, a parte ligada a restaurante, né, a gastronomia, a questão do esporte, do lazer, tudo isso, do entretenimento, tudo isso está parado, está parando. E como ficam esses profissionais, como fica a sobrevivência deles? Então, nós também estamos buscando legislações nesse sentido, próprio Código do Consumidor, no sentido de que, por exemplo, quem comprou passagens, pacotes, que não cancelem e não sejam instado a fazer a devolução dos valores, que se prorrogue o máximo possível e que se evite, né, a exigência da devolução desses recursos para não desabastecer essas empresas, que são empresas que geram muitos empregos e que, vamos dizer assim, a inviabilidade econômica financeira delas vai gerar muito desemprego. Então nós temos que ver tudo isso, questão de transporte público, como fica, tudo depende de uma legislação. E há ainda as medidas que já estão sendo, pelo menos, comentadas nos corredores aqui de Brasília, a respeito de algumas medidas que vão interferir diretamente nos direitos individuais do cidadão, tipo o direito de ir e vir e outras questões bem importantes, que dizem respeito aos direitos individuais do cidadão. E está se falando em algumas medidas provisórias nesse sentido. Então, mais um motivo para que a cúpula do Poder Executivo e a cúpula do Poder Legislativo estejam funcionando para analisar essas medidas, para vamos dizer assim, outorgar essas medidas, para, vamos dizer assim, autorizar, homologar essas medidas. E algumas delas, né, têm que ser acompanhadas de perto, porque nós não podemos abrir mão de alguns direitos individuais. Isso tem que ser visto com muito cuidado. Mas, acima de tudo, o principal de todos os direitos é o direito à vida. E nós temos que cuidar disso. Deputada, parabéns aí pelo seu trabalho. Se cuide, tá, deputada, aí nesses tempos de pandemia. E, Joelson, eu volto com você. Deputada Margarete Coelho, muito obrigado ao Délio Rocha, direto de Brasília. Muito obrigado pelas informações. Obrigado, viu, Délio? Obrigado pela colaboração aqui conosco.